Pessoal, a partir desse momento a nossa aula está sendo gravada. Deixa eu voltar aqui. Fregonês, você está presente na nossa aula? Acho que você entrou na aula errada. Acho que ela entrou na aula errada. João Lucas, é o Pedrinho, né? O senhor vai precisar do caderno? Não, vai precisar da apostila, pessoal. Vai precisar da apostila na página 431, tá bom? Pessoal, eu vou neste momento cadastrar para vocês na agenda o conteúdo da prova da semana que vem. Está certo? A Lolis acabou de entrar também, bom dia. Então, olha lá, pessoal, na agenda digital está ficando cadastrado neste momento. Prova de História, terceiro, BIM, etapa 1. O conteúdo da prova que eu vou cobrar, pessoal, é a unidade 1 da apostila 3. Elô também acabou de entrar, bom dia. Então, unidade 1, apostila 3, que é o período regencial completo. As regências e todas as suas revoltas. Está certo? Maravilha. Para a aula de agora, pessoal, eu vou projetar aqui o quadro. Opa, não é isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Professor, desculpa, entrei com o e-mail da Ana Clara sem querer. Sem problema, sem problema. Deixa eu projetar o quadro. Estão vendo o quadro, né, pessoal? Alguém pode abrir o áudio e conversar comigo? Maravilha. Eu estou conversando acho que com a Clara, né? Clara, então, para você e para a turma agora, eu quero que vocês peguem para mim neste momento a página 431, o quadro Você Aprendeu. Eu vou cadastrar essa atividade neste momento na trilha do conhecimento e eu quero que vocês vão tentando fazê-la. Daqui 10 minutos eu vou começar a fazer essa atividade com vocês. Ela é a nossa revisão para a prova, tá bom? Eu não vou começar conteúdo novo hoje, ela é a nossa revisão, tá bom? Depois vocês vão postá-la para mim, mas nós vamos fazê-la juntos, certo? Então, a página 431, você aprendeu. Está certo? Ah, tá, Loli, falou que tá com o computador dela, esquece de trocar o e-mail. Não tem problema, não tem problema. Estão todos abertos aí com a atividade, pessoal? Maravilha. Pessoal, essa aula vai ser bom que a gente consiga dialogar, tá? Que vocês consigam abrir os microfones. Até, se puderem, se possível, eu gostaria que hoje as câmeras e os microfones ficassem abertos. Eu vou parar a apresentação aqui do quadro, que eu não vou utilizá-lo. E, se possível, eu gostaria que vocês abrissem as câmeras, conforme já foi recomendado pela escola. Tá bom? Aqui, pessoal, no quadro, você aprendeu, certo?
Página mesmo 431, Isabelle. Então, eu gostaria aqui que vocês abrissem, vou pedir novamente para que vocês abram a câmera, e aí a gente vai começar a fazer essa atividade juntos, tá bom? Oi. Não, a gente vai fazer junto. A gente vai fazer junto. Eu vou fazendo com vocês. Por isso eu quero câmera aberta e, conforme eu for perguntando, vocês vão abrindo o áudio. Não, quem não tem, não tem problema, mas quem tem, eu gostaria que abrisse, Gabi. Beleza. Pessoal, então vamos lá. A fim de sintetizar o conteúdo estudado nesta unidade, preencha o esquema a seguir. A primeira linha, os 3 primeiros quadrados, eles mostram ali pra gente os grupos políticos, né? Não escutei, Elô? Página 431, pessoal. Então, aqui a primeira coluna, pessoal, o segundo quadrado da primeira coluna são os liberais moderados, certo? Qual é a característica do liberal moderado? Para que a gente possa colocar. Pode falar. Exatamente. De uma outra forma, Clara, eles eram os defensores da monarquia, só que qual monarquia que eles defendiam? O absolutismo? Não. Eles defendiam o que? A monarquia constitucional. E queriam manter seus privilégios. Entendeu? É exatamente o que você... Não, é exatamente o que você falou, só complementa. E imagina... Pedrinho, vamos abrir esse microfone para falar. Sim, eles eram proprietários de terras também. Eles eram proprietários de terra também. Na coluna do meio, pessoal, nós temos aqui os defensores da monarquia, que defendiam a descentralização do poder. Quem era esse grupo, pessoal? Liberais exaltados, Clara. Perfeito, perfeito. Muito bem. Beleza? Agora eu quero que uma outra pessoa me responda, que não seja a Clara, para que vocês participem, senão essa atividade não tem por que ser feita. Na terceira, nós estamos aqui na primeira, segunda, terceira coluna. Na segunda linha tem o Partido Restaurador Ocaramuru. O que eles defendiam no quadro da primeira linha? O que nós temos que colocar ali? Qual era a defesa deles? Espera aí, primeiro o Gabriel, depois o Pedro. Exatamente. Pedro. Exatamente. Então era o retorno de Dom Pedro ao Brasil, mas vocês podem colocar para mim que eles eram absolutistas, tá bom? O absolutismo aqui ele é fundamental. Tá certo? Oi, com quem eu tô falando? Oi, Isa, pode falar. Isso, retorno de Dom Pedro ao Brasil, vírgula, defensores do absolutismo. E, calma, agora eu vou falar o de baixo. Porque o Partido Restaurador Caramuru, né, Pedro? Ele em cima tem o Defensores do Absolutismo, retorno de Dom Pedro, e embaixo ele tem mais um negócio para ser completado, né? A terceira linha. Na terceira linha vocês vão colocar para mim assim: defesa de diferentes
de diferentes projetos políticos. Defesa de diferentes projetos políticos, certo? E aí a gente desce para o período regencial. Correto? Beleza. Eu vou chamando agora os alunos pelo nome para vocês me ajudarem. Nesse momento, eu vou falar somente das reformas liberais. Ou seja, eu vou falar primeiro somente da primeira coluna. Agora a gente vai falar só da primeira coluna. Na primeira coluna tem escrito assim: adoção de medidas de descentralização política. Qual foi a primeira medida de descentralização política que nós podemos ver, Pedro? O Biel. O que você colocaria aqui, Biel? Nessa primeira linha, adoção das medidas de descentralização política. O que você colocaria aqui? Não tem problema, pode deixar o microfone aberto e a gente vai conversando juntos. Tô calmo, cara, tô calmo. Eu quero fazer para que a gente se ajude. Posso dar uma dica? Tem a ver com a segurança. Foi feito pelo padre Diogo Antônio Feijó. Sem problema. Foi feito pelo Feijó. Não. Adoção de uma primeira medida de descentralização, de reforma. Tá, a gente não está falando de mudança política, a gente está falando de reforma. Foi a criação da Guarda Nacional de 1831. Então, criação, todos podem colocar na primeira linha, criação da Guarda Nacional de 1831. Falo, Isabelle. Criação da Guarda Nacional, 1831. Essa foi a primeira medida de descentralização política. Por quê? Porque a partir desse momento, quem passou a fazer o poder local, o poder de chefia militar, foi a Guarda Nacional, através dos coronéis, certo? E a partir desses coronéis, pessoal, aí agora a gente vai para a segunda linha da primeira coluna ainda. Essas medidas começaram a provocar disputas do poder, né? A Guarda Nacional, para fazer essa segurança. Começou a ter disputa de poder. O que a gente coloca nessa segunda linha? Deixa eu ver aqui no chat. O que dá para a gente colocar aqui nessa segunda linha? Gabriel, o que você colocaria aqui? Tá, eu vou te ajudar então. Pode deixar o microfone aberto para a gente conversando. A gente teve... A Elana pode ir na próxima, sim. A gente teve essa disputa de poder político, né? A gente teve a Guarda Nacional criada. Só que para fazer a lei, e começou a ter disputa por causa da lei, o que foi criado também? Dica, foi criado em 1832. Código de Processo Criminal. Gabriel, perfeito, cara. E aí, com a criação do Código de Processo Criminal, também nós passamos a ter as revoltas regenciais por causa da descentralização. As revoltas passaram a ocorrer por um fato. Elana e Eduara, qual fato foi esse?
Mas o que gerou esses conflitos? A gente está no terceiro quadrado da primeira coluna. Qual foi o fator político que desenrolou esses conflitos? A gente teve as revoltas regenciais, mas por que teve as revoltas que gerou essa descentralização e descontentamento da população? Dica: 1834. Aconteceu em 1834, é a dica. Não. O ato adicional de 1834. Ato adicional de 1834. Tá certo, meninas? Beleza. Agora eu vou pedir para vocês fecharem o microfone. Isso. E aí vem as intenções separatistas, que a Isabelle vai responder para mim. Isabelle? Você pediu, agora eu deixei você. Tá, entendi. Mas vamos lembrar juntos aqui, qual foi a revolta regencial que pensava em se separar do Brasil? Aí a gente já está fazendo aqui a última linha, a quarta linha da primeira coluna. Você se lembra? Não entendi. Com quem eu estou falando? Eu creio que não, mas tem a ver com a América Espanhola, de certa forma. Quer responder, Isa? Quer responder, Pedro? Qual foi a revolta regencial que tinha a intenção de se separar do Brasil, pessoal? Vou dar uma dica. Foi a mais importante, mais longa das que a gente teve. Pode. Farroupilha, exatamente, Rio Grande do Sul. Então, a quarta linha da primeira coluna é a Revolta Farroupilha, Rio Grande do Sul, 1835 a 1845. Tá certo? Beleza. Aí, pessoal, ela puxa uma linha para frente, né? Ela vai para a quarta linha da coluna do meio, que fala assim, que houve uma revolta que contou com a participação de escravizados. Alguém sabe qual foi essa revolta que contou com a participação de escravizados? Eu quero que a Lolis me responda. Lembra, Lolis? Pode. Pera aí, deixa eu ouvir ela primeiro. Lolis, seu áudio tá baixo. Repete de novo. Não quer responder? Não quer nem chutar? Então tá bom. Pedro? Não, não é a cabanagem. Outro aluno quer chutar? Alguém quer chutar? Também não é os malês, porque dos malês nós já tínhamos ali os negros libertos. Pode falar, Pedro. Eles estavam na pobreza, mas não eram os escravizados. Leonardo, responde para mim. Lelson. Repete que eu não consegui te ouvir. Quer chutar? Então tá bom. Pessoal, não, Pedro, é a Sabinada, na Bahia. Não, você pode errar agora, não pode errar na prova. Sabinada, na Bahia.
E aí a flechinha, ela vai puxar para a última linha da terceira coluna, que diz o seguinte: houve forte tendência radical. Em especial, pessoal, ela foi radical também pela participação de negros libertos. Qual foi essa revolta? Quem quiser pode falar, Clara. Exatamente, revolta malês na Bahia. Revolta malês na Bahia. E aí a linhazinha sobe, né? E aí ela vai. Que por sua vez intensificou a miséria do povo. Pedro, me ajuda aí. Qual foi a revolta que intensificou a miséria do povo, cara? A balaiada. Você já tinha. Você não acontece, Pedro. É que aqui a apostila ela tá cheia de pegadinha. Então, balaiada no Maranhão. Beleza? Eu sei, eu sei. Eu só tô seguindo a ordem da apostila, tá? Mas fiquem em paz, Pedro. Na prova não vai ter questão desse jeito. Fiquem tranquilos. E aí a gente sobe para segunda linha, né, da terceira coluna, que fala assim: pela forte insatisfação com as políticas da regência. Lembra, teve um lugar que ocorreu uma revolta, que eles eram muito distantes do Rio de Janeiro, e isso causou a ira deles. Luana, você lembra qual é? Vamos lá, vou deixar a Lu responder agora. Rafaela, você se lembra qual era? A Luana falou que não. Alguém quer chutar? Pedro, não vi o que você colocou, só vi o ponto de interrogação. Foi a do Pará, exatamente, Pedro. Então, se é do Pará, é a cabanagem. Exatamente. E aí, pessoal, sobrou só uma na primeira linha, que quer dizer foram provocadas pela crise econômica, que é o Papamei em Pernambuco. Beleza? Revolta dos Papaméis, Pernambuco. Beleza? Para a gente caminhar para o final da aula de hoje, nós vamos falar da segunda coluna, o regresso conservador. Que aí eu vou pedir para a Isabelle responder para mim. Isabelle, a primeira linha da segunda coluna diz o seguinte: solução, né, o regresso conservador, solução para a crise da autoridade política. Qual foi a solução encontrada para que a crise de autoridade política acabasse quando os conservadores voltaram ao poder? Isabelle? Pode abrir o áudio. Vou te dar uma ajuda. Deixa o áudio aberto para a gente conversar. Quando a gente fala da solução para a crise da autoridade, vamos lembrar que o Araújo de Lima ele entrou no poder e ele tentou colocar os conservadores no poder novamente. Qual foi a solução dos conservadores para ajustar a política? O que eles propuseram? Vou dar uma. Pode falar. Vou dar uma dica. Eles propuseram uma mudança política. O Pedro já perguntou aqui: foi um golpe? Sim, foi um golpe. Que golpe foi esse? Pode. Exatamente, golpe da maioridade 1840.
E por que o golpe da maioridade iria trazer a estabilidade? Olha lá, a estabilização do país e o fim das revoltas regenciais, com a volta, o que vai trazer essa estabilidade? Clara? Tá, ó, conversa comigo. A gente vai ter o golpe da maioridade. Dom Pedro vai assumir o poder. E ele vai poder controlar tudo através do quê? De certa forma. Mas o que trazia o absolutismo para o segundo reinado? Vou dar uma dica. Era um poder que dava poderes totais ao imperador. Poder moderador. Exatamente. Pessoal, então fizemos juntos essa atividade. Eu quero que vocês postem para mim a foto da apostila, tá bom? Espera aí. Pode falar, Ana Clara? A última da segunda coluna, inclusive com a participação dos escravizados, sabe nada, Bahia. Lolis, pode falar. Clara, você já fala. Pode falar, Lolis. Terceira da primeira coluna, também influenciaram a eclosão de revoltas? Ato adicional de 1834. Clara? Ah, tá. Imagina, obrigado você. Galera, daí vocês podem postar para mim. Essa foi a nossa revisão. E aí, nos encontramos então nas próximas aulas, tá bom? Estou interrompendo a gravação neste momento.